tá muito em alta, né? A gente sabe que mexe. Uma demissão, eu falo, no meu caso, passei por uma recentemente, né? Que parece que eu tinha sido rejeitada num casamento. Eu estava 9 anos numa empresa, num sonho, né? Porque vim de lá de Belém do Pará, tive as oportunidades aqui, cresci profissionalmente. A empresa me deu todas essas possibilidades e eu também trabalhei muito, né? E aí, de repente, de uma hora para outra, a empresa para de te amar. É como se fosse um casamento interrompido, Isa. Não sei se você está se vendo um pouco na minha história. Mas, assim, antes de interromper o casamento, tem sinais. Sinais. Você começa a adoecer, você começa a tomar remédio, você começa a se sentir insuficiente porque te trocam. Em um ano eu fiquei em 5 programas diferentes. Então, assim, foi uma coisa que eu comecei a falar, tem alguma coisa errada, será que é comigo? Mas eu te pergunto, você percebia sinais do ambiente ou só os seus sinais? Não, do ambiente. Do ambiente. Do ambiente. De muita gente que também, não era só eu que passava, né, por isso, muita gente passava também. Só que aquela história, né, você tá lá, você tá querendo melhor, você tá indo, até que se sente que, eles vão fazer alguma coisa. Eu já senti, aí meu marido falava, não, você não vai ser, imagina que você vai ser demitido. E aí, realmente, eu carregava tanto a empresa, assim, nossa, minha família, minha casa, né, e tal. E aí, de repente, cai tudo por terra. Isa, me conta um pouco, se você também, porque televisão é um sonho, a gente sabe, né? Tem todo um negócio envolvido. A gente se apaixona mesmo pelo jornalismo, se apaixona pelo ao vivo. Ô, Márcia. Pra você foi meio assim também? Foi assim um pouco mais até, né? Na verdade, todos nós que somos idealistas, né? Todos nós que somos idealistas, a gente tem uma expectativa muito grande daquilo que a gente faz. E como nós vamos contribuir, como é que nós vamos trabalhar em equipe. E aí, com isso, a gente vai trabalhando até muitas vezes doente. Quantas vezes você foi trabalhar sem condições, mas a maquiagem não salva, né? Exato. Graças. Enfim, então, começa por aí. Acho que todo mundo que é idealista e ama muito o que faz, acaba se negligenciando. Então, por isso que eu te perguntei, o ambiente tinha sinais? Porque, no meu caso, o ambiente não tinha nenhum sinal, pelo contrário, mas eu estava negligenciando os meus sinais. Então, eu era especialista em comunicação, em uma das principais emissoras de comunicação, mas eu adoeci por não me comunicar comigo. Então, o que eu posso deixar aqui já na largada para quem está nos assistindo é que você pode estar no lugar mais extraordinário que você já imaginou. Mas se você não se incluir na própria agenda, você não vai dar conta dela. Perfeito. E aí, nós vamos normalizando o anormal. Então, nós vamos normalizando muitos problemas de saúde, aumentando a necessaire, né, de remédios, até que chega um determinado momento que o seu corpo, no meu caso, ele desliga, ele apaga. No meu caso, o dado perceptível pelas pessoas foi um esquecimento. Mas os dados que ninguém estava vendo era o que estava acontecendo dentro de mim. Então, visão escura, boca seca, coração acelerado, estômago embrulhado, tudo aquilo ao mesmo tempo. Só que ninguém estava vendo. Naquele momento, então, Márcia, eu descobri que dor que não sangra dói em dobro. Né? Nós estamos falando de um episódio que aconteceu em 2018, em que eu estava fazendo a previsão do tempo num dos jornais da manhã e tive um apagão ao vivo. Saio de licença médica, quando eu volto, eu fui dispensada. Então, se este comportamento da empresa, que é ilegal, foi ilegal ou não na época, isso já é muito passado. Mas, com a minha experiência, Márcia, eu entendi que quando a gente ama muito o que faz, a gente tem muito mais chance de se negligenciar. E você pode até vestir a camisa da empresa, não há problema nenhum disso, desde que você também vista o seu pijama. E a gente não se inclui na própria agenda, porque a gente entende que quanto mais melhor, quanto mais eu fizer melhor, mais reconhecimento eu vou ter, e a gente cai na armadilha da competência. Sim. E aí você fez um ótimo trabalho, minha querida, dá aqui a mãozinha pra mim, então agora eu vou te dar mais um trabalho. E aí você que tá, né, eu saí do Paraná também, você saiu do Pará, quando a gente deixa, né, nossas raízes, a gente quer mostrar o nosso melhor, né, André? Então, acho que aqui eu consigo explicar que quando você é dispensado, na minha opinião, é um luto, né? O luto é perda de vínculo e é um luto involuntário. Quando você é dispensado, é um luto involuntário. Você está vivendo uma perda de vínculo que você não estava esperando. Sim. E aí, mas já eu quero falar sobre o luto voluntário. Que aí é quando nós precisamos somar os sinais externos e internos e encerrarmos um vínculo que você entende que não é mais funcional. Só que para você fazer isso, você tem que estar com a sua saúde mental muito boa, Márcia. Porque senão você vai achar que se você sair daquele emprego, você não vai encontrar outro. Ou que você não vai ter outra recolocação.
Sim. Então, a saúde mental é fundamental para você passar por todos esses momentos. E a gente também trabalha com uma ideia, já vou encerrar aqui minha parte, que quando a gente entra num trabalho, a gente vai ficar até o resto da vida. Como os nossos pais falavam, né? Os tempos mudaram. Exatamente. Você vê que ainda tem profissão que ainda nem existe, que vai ser inventada e que a gente pode até se reinventar junto. E o que eu queria aproveitar da fala da Isa para começar com a Andréia também, a empresa tem como identificar os sinais sem o trabalhador estar comunicando, como a Isa falou, tinham sinais que ela não transparecia pela maquiagem, pelos remédios. Mas a empresa, se tiver um olhar aprofundado, ela consegue ver. E o que o RH tem que fazer para que isso seja realmente uma prevenção de uma situação dessa, né? Alguns sinais, sim, né? Quando eles são muito aparentes, inclusive, eles começam a... É o absenteísmo, o próprio plano de assistência médica começa a ficar sinalizando que tem muita coisa acontecendo. Muita consulta, muito exame, mas tem alguns sinais que são muito silenciosos. E tanto na minha experiência como uma líder de recursos humanos, como agora como consultora, esses sinais estão ficando cada vez mais difíceis, né? Você está num mundo muito de exposição, de rede social. Esse luto da perda do sobrenome corporativo, ele parece que está pesando cada vez mais. Aí as pessoas se colocam no lugar de uma espécie de vitimização. Eu não tenho escolha, é aqui que eu tenho que ficar. Elas saem do protagonismo da carreira delas. E colocam na mão da empresa. E com maquiagem ou sem maquiagem, escondem os sinais. Não é a Isabela Camargo, não. É a Isa do tal... Isso. É a Márcia da... É isso. É um outro sobrenome, isso é Andréia. Andréia Krug. Krug da onde? Então, é outro sobrenome que junta, né? E é um luto quando você perde isso. A gente não se dá conta de como o trabalho organiza a vida da gente, né? Cria rotina. A gente tem dias úteis, como se final de semana fossem inúteis, né? É uma coisa assim, eu não consigo nem compreender muito bem. E aí, de repente, você acorda, o que eu vou fazer? Cadê minha rotina? Para onde eu vou? Então, assim, eu não quero perder isso. Cria-se fantasia. Todo mundo, às vezes, tem... Eu já vi isso na minha família. Meu irmão foi demitido e ele achou que ele estava quebrado. Eu falei, mas quantos anos você tinha de empresa? Faz as contas, você sabe fazer isso. Mas é uma coisa tão assim e a pessoa vai, o medo paralisa. E hoje é muito comum, na minha experiência com líderes, eles me pedem, por favor, me ajuda, me dá dica de como é que eu faço para ver isso no time. Tem líder muito bem intencionado, mas às vezes não é fácil. A própria pessoa esconde mesmo. Posso contribuir com duas coisas rápidas? Existem 2 sinais que mostram que uma pessoa não está bem. Isolamento e agressividade. Porque os outros sinais, a própria pessoa ou o próprio líder fez vista grossa. Mas quando ela está se isolando ou está mais agressiva, aí é um sinal muito vermelho. Eu me lembro de ter entrevistado um médico que só se deu conta que estava com a síndrome de burnout quando ele estava maltratando os pacientes. Uau! Ou seja, ele estava agressivo com aqueles que ele estava atendendo todos os dias. Então, veja só, vivemos em um contexto em que nos fortalece depois você descansa, dormir é perda de tempo, não precisa descansar, e se você não quiser, tem uma fila querendo o seu lugar, Márcia. Exato. E aí já é um assédio institucional. E aí você vai, então, se negligenciando, tomando cada vez mais remédios, né, para dormir, para acordar, achando que tudo isso é normal. E aí vem uma demissão. O que a pessoa vai sentir? Uma traição? Mas como assim que eu me dediquei tanto? Mas hoje, eu acredito que por todas as informações que nós temos, já é muito possível cada um, então, reconhecer os seus sinais, reconhecer quando o ambiente não está mais funcionando e se dar conta de que o mundo é muito maior do que aquilo que você estava achando que não haveria vida após. E outra coisa, quando você só tem o trabalho e você perde o trabalho, é como se você perdesse a vida. Então, eu não sabia fazer este equilíbrio. Eu não valorizava outras áreas da minha vida. Era só o trabalho. Porque eu cresci em uma família em que era só trabalho. Era responsabilidade, comprometimento. E aí, quando eu perco o trabalho, eu perco a vida, né? E eu queria também falar sobre, um pouquinho antes que você falou, sobre a questão da empresa. Por exemplo, você disse que a empresa pode observar esses sinais de agressividade e isolamento. Eu, como líder, desculpa, eu esqueci seu nome. Fernando. Eu, como líder, eu observei esses sinais. O que eu devo fazer? Tem algum passo?
passo a passo, que não é uma receita de bolo, porque cada um é cada um, mas existe alguma coisa que o líder possa chegar e acolher, ajudar, para depois passar para uma outra fase, se for uma demissão ou não? Bom, primeiro prazer vir falar Obrigada, aqui de um tema Fernando. tão atual e relevante, né? Obrigado mesmo pelo convite, Márcia. É um prazer estar aqui com profissionais de tão alto gabarito. Fernando como Moreira, Isabela, que é especialista Fernando em direitos Moreira, societários. Isabela, André, muito obrigado mesmo por ter essa oportunidade de falar desse tema aí, é muito atual. O ambiente de trabalho sadio é uma necessidade não só no aspecto normativo, legal, mas também de gestão. Você criar um ambiente de trabalho sadio, você acaba por favorecer uma sinergia muito grande que gera resultados positivos muito grandes. Então, o líder hoje, ele tem que ir além das normas, além da lei, para começar a trabalhar uma boa gestão dentro da empresa. Inclusive, o compliance está lá dentro, não é simplesmente para dizer que tem compliance. Sim. Compliance está lá dentro para criar processos de liderança, inclusive. Um grande mecanismo do compliance é o comprometimento da alta gestão. Então, quando a gente fala de comprometimento da alta gestão, eu não estou falando apenas do líder que vai observar a CLT, que vai observar a advertência, que vai observar a justa causa, mas é aquele líder que vai trabalhar de fato um ambiente de sinergia, que vai favorecer tanto as pessoas físicas ali, quanto as próprias pessoas jurídicas, tanto prestadores de serviço, quanto a própria empresa. Então, o líder, se ele não perceber essa necessidade de trabalhar ali uma boa gestão, por mais que ele traga um ambiente legal, normativamente adequado, correto, ele pode não ter bons resultados. Então, não só ele deve escalonar dentro da legislação, dar uma advertência antes, chamar o trabalhador para entender os problemas desse trabalhador, por que está acontecendo isso, por que o absenteísmo, por que você está faltando, por que você não está conectando no teletrabalho, o que está acontecendo. Às vezes está faltando alguma ferramenta, às vezes ele está com alguma dor, às vezes ele não tem uma cadeira adequada. Então cabe aí o líder, um diretor de RH, um gestor de RH, chamar o sujeito e falar, olha, o que está acontecendo? Vamos conversar. Isso vai atender não só a legislação, mas vai criar um ambiente de trabalho em que as pessoas têm orgulho de vestir a camisa, em que elas vestem a camisa, são acolhidas e geram benefícios positivos para a empresa. O melhor trabalhador é esse que entende a filosofia da empresa, não só cumpre porque foi obrigado, mas passa a respirar a filosofia da empresa. E aí, bons mecanismos de compliance que vão transformar a cultura dentro daquela empresa, fazer com que todos os trabalhadores entendam a cultura organizacional e incorporem essa cultura, é essencial. E aí a gente consegue, de fato, sair daquele jeitinho brasileiro, do nefasto jeitinho brasileiro, não o jeitinho bom que é tema de governança, né? Aquele brasileiro criativo, que resolve os problemas, que dá um jeitinho ali para criar soluções, que faz o motor à água. Esse brasileiro é tema de governança corporativa. A gente precisa ter ele dentro da empresa, ele tem que ser valorizado. É aquele brasileiro que entende de disrupção e inovação, que vai trazer bons debates para dentro da empresa. O problema é aquele brasileiro do jeitinho que fura a fila e acha que o errado é quem reclama. Esse brasileiro do jeitinho fragiliza os controles da empresa. Porque por mais que você tenha bons princípios, bons valores, bons códigos, boas normas, ele vai dar um jeitinho de burlar essas normas. E sempre vai ter alguém assim. E sempre vai ter. Na liderança, na gestão e no trabalho. Esse que eu acho que é um contraponto, né? Toda moeda tem dois lados. E aí, assim, né? Não só o meu lado RH, como o meu lado psicóloga, Freud explica isso muito bem, gente. Para todo sádico tem um masoquista. Claro. A gente também não pode esquecer isso, né? Eu uma vez até escrevi um artigo, né? A síndrome de Estocolmo corporativa. Tem gente que só troca o sequestrador. Exato. Tem isso também. A gente não... assim, é isso. Não estou dizendo que é a maioria. E acho que a Isabela trouxe aqui um negócio muito importante, porque o sintoma ele vai se manifestar nos extremos. Sim. Sempre, né? Então... esses aspectos todos legais, eles vêm para dar conta da falta de comunicação. Eu já ia falar. Da falta de conversa. E também sobre confiança. Porque eu acho que um líder que gera confiança no time, a pessoa vai lá, vai conversar, vai se abrir. Conversa, como é que ele vai confiar? Aí tem um tema chamado segurança psicológica. Isso. Que é o maior tema. A melhor coisa que tem hoje em dia. Desde a década de 90, na verdade. A engenheira Emma Edmondson começou a estudar nos Estados Unidos, ela é de Harvard, por que as empresas tinham problemas e faliam e tinham problemas e cresciam. E ela chega na questão erro,
Onde o erro é pedagógico, as empresas crescem. Onde o erro é punitivo, as empresas... A gente estava falando antes de entrar no ar. E aí, isso, se não tiver comunicação, aquilo que poderia ser um baita aprendizado para todo mundo acaba sendo uma punição. Aí fica todo mundo com mais medo. E aí, olha que curioso. Nós já sabemos que a competição está em todas as áreas. Para a gente inovar, eu preciso de criatividade. Para ter criatividade, eu preciso de diversidade de ideias. Então, eu preciso ouvir aqueles que pensam diferente de mim. Só que se eu tenho um ambiente em que a minha opinião não vale, eu não posso manifestar, eu não posso me expressar, cadê a criatividade? Então, os líderes que não se atualizarem e não compreenderem que o ambiente seguro, psicologicamente, é importante, inclusive para o lugar dele... Tá perdendo negócio, perdendo dinheiro, além de perder as pessoas. Então, ou você... assim, você tem que forçar a segurança psicológica dentro da empresa. Não é uma coisa que vai acontecer, não vai. que vai Não é cair essa do linha que céu, constrói. a salinha do amor, não. Porque assim, mesmo quando a gente fala das novas gerações, Sim. a gente tá errando nisso também. O que acontece com a criança pequena hoje se errar? Ela vai pro cantinho do castigo. O erro expõe a pessoa, coloca ela no lugar da punição, coloca ela no lugar do julgamento. A sociedade ainda atua desta forma. Quando você vai lá na vida adulta para o mundo corporativo, o que está lá dentro da tua cabeça? Qual é a crença que está? Errei e varre para debaixo do tapete, senão você é punido. Ainda mais também no jornalismo, no nosso mundo, que a gente não pode errar. Nossa, como Não, a culpa é nossa. Só vem o nosso erro ao vivo. Só vê a Isabela lá travando. Quem mandou você travar ao vivo? Com a internet, gente. Eu também quero ir para o sistema da internet já, porque expõe muito mais os erros, né? E essa questão acaba gerando, por vezes, um problemão para o compliance. A fragilidade do canal de denúncia. Sim. Canal de denúncia, canal de ética, está lá para ajudar. É um excelente mecanismo para captar desvios, para você conseguir identificar os problemas, corrigir os problemas, melhorar ali a situação. Não é para cortar a cabeça do trabalhador de jeito nenhum. Não deveria ser. Não deveria, mas acaba sendo, né? Mas daí gera aquele ambiente de medo, de insegurança psicológica, que ao invés de legitimar os mecanismos, você tira a credibilidade, a legitimidade, e aquilo passa a ser de fachada. Por isso que a comunicação... Se você perguntar assim, então, Isa, qual é a solução? Comunicação. É a comunicação. Eu concordo. Porque primeiro eu preciso lembrar que trabalho é troca. Ninguém te deve nada. E você está em um lugar, está de passagem. Aquele lugar não é seu. Então a gente também tem que trabalhar com a hipótese de que, ok, eu tô querendo ficar nesse relacionamento por 20 anos, mas de repente vão ser só 5, né? Isso aí. Então, se trabalho é troca, nós estamos trocando. Acontece, olha só que curioso. E aí chega na questão que você mencionou aqui daquele banco que demitiu as pessoas. Desde a Revolução Industrial, o nosso tempo começou a ser vendido por hora. Então, o tempo que antes era artesanal começa a ser fracionado por horas. Isso, inclusive, está no meu livro, que eu já vou colocar aqui para você. Mudar um tempo. É para quem quer fazer as pazes com o tempo, né? E aqui eu trago por que nós estamos, então, vivendo com essa percepção de falta de tempo. Então, vamos lá. Eu pesquisei isso. A gente vende o tempo, né? Eu pesquisei isso. E aí, quando eu me dei conta, eu falei assim... é verdade. Antes da Revolução Industrial, o tempo era artesanal. Então, você tinha valor pelo que você produzia. E não pelo número de horas que você trabalhava. Com a Revolução Industrial, nós começamos a vender número de horas. Sim. 20 horas, 18, 15, 14, 12, 9, 8 é uma média. E aí, o que acontece? Muitas pessoas hoje, muitos jovens, inclusive, não querem mais vender horas. Querem receber por um resultado. Eu posso fazer em 1 hora, eu posso fazer em 8 horas. Deixa que eu controlo. E aí, Andréia? E as empresas não estão sabendo lidar com isso. Estão falando que essa geração é mimizenta, eu sou contra também, porque eu trabalho com vários jovens e eu amo. Eu vou dizer o seguinte, para mim, diversidade geracional é potência e aceita que dói menos. Qualquer empresa hoje vai ter as 4 gerações do mercado de trabalho. E vamos combinar também que tem umas coisas, né? Eu digo, né? Para mim, você tem uma geração que é a geração da minha mãe, depois é tudo geração filha de mãe culpada. Né? Porque a minha mãe me criou, eu recebia feedback não estruturado da minha filha. Minha filha tinha 2 anos e meio, olhava pra minha cara com uma Barbie, batia o braço assim na boneca e falava assim, mãe, conhece essa? Eu falei, não, filha, qual é essa? É a Barbie voadora, tá aprendendo a voar pra ir atrás da mãe dela. Então, assim, olha aí, a culpa... Você também não conhecia as bonecas? Claro que não. Eu também não. Não, gente, eu não brincava disso com ela, como é que eu ia conhecer? Entendeu? Espera que agora eu vou começar a chorar. Não chora não. Segura, não. Porque assim, é isso, né? E aí, abrir um gatilho. A culpa é minha.
Sim. A culpa é minha. Então, aí, olha bem, para a mulher isso ainda tem um Ainda é peso pior. maior do que para o homem. Exatamente. Aí Tem eu um tô recorte de deixando gênero. de criar a minha filha para dar para ela condições. Imagina quando eu perco o emprego. Então eu perco esse isso. lugar de provedora. É. São 2 facadas que você leva. Os lutos. 2 lutos, porque você abriu mão de uma coisa, para mim, sagrada. Eu sou mãe leoa, né? E você ainda perdeu a identidade, perdeu o lugar. E para quê? E ainda tem um preconceito. Ela foi demitida porque engordou, acabou de ser mãe, a Isso. empresa… Uma amiga minha acabou de ser demitida também depois da Até licença hoje, maternidade. gente. Até hoje. Eu isso. também vivi uma situação que eu tinha acabado de falar que queria ser mãe novamente. E uma semana depois eu fui demitida. Olha, eu tenho uma amiga… Coincidência ou não posso afirmar, mas